Amém. A semana passada nós começamos então falando aqui sobre relacionamento discipulado. Quero lembrá-los então do nosso sonho para esse ano e o desejo que a gente tem como igreja aqui no Sul, que é isso, nossos 3 passos. Cada um de nós fortalecer nosso relacionamento um com os outros. Segundo, ensinar a palavra de Deus, a gente ensinar a palavra de Deus àqueles que não conhecem, que a gente possa levar a mensagem. E o terceiro, que cada igreja em casa seja instrumento para ajudar uma pessoa a conhecer Cristo, se tornar cristã. Esses são os nossos objetivos bem claros. Espero que você esteja orando por eles, tá bom? E lembrando os líderes de igreja em casa, semana que vem nós vamos ter nosso 3º encontro aqui, ao 12:30, logo após o culto, a semana que vem. A gente vai ter um culto muito especial semana que vem. Convide seus amigos, falando de geração em geração. Vai ser uma coisa diferente que nós vamos fazer, muito especial. E eu quero encorajar você a trazer seu amigo. Depois disso, nós vamos então ter a reunião com os líderes de igreja em casa. Então hoje nós vamos falar sobre relacionamento discipulado. Vamos rever rapidamente o que a gente aprendeu a semana passada, tá bom? Então vamos lá, juntos. Relacionamento discipulado. Então nós queremos lembrar que todos nós somos chamados para sermos pastoreados e pastorear. Vamos ser cuidados e vamos cuidar um dos outros, amando uns aos outros, como a gente aprendeu a semana passada. Continuando. Então, dentro dessa perspectiva espiritual, estar numa igreja significa que você é pastoreado. Esse é o desejo que há no coração de Cristo, com você, comigo e qualquer membro da igreja, que a gente não esteja aqui livre, leve e solto, mas que a gente possa ser pastoreado, cuidado, que as nossas necessidades espirituais, emocionais, o crescimento possa acontecer aqui no nosso convívio. Então, o que é o discipulado? É o estado de ser discípulo, é ser um discípulo de Jesus, é o estado de obedecer Jesus Cristo. É isso que nós estamos trabalhando aqui na nossa comunidade, na nossa igreja. Então, nós somos discípulos de Jesus, então, somente Jesus é o nosso Senhor, como a gente aprendeu. Então, nós não somos discípulos um do outro, não somos. Nós somos parceiros, companheiros, cooperadores de Deus que andam junto para serem mais como Cristo. Então a gente tem um relacionamento de discipulado, exatamente isso que a gente trabalha em nós, certo? Então qual é o propósito desses relacionamentos? Ajudar um ao outro a ser cada vez mais parecido com Cristo. Então a gente ajudar um ao outro a ter um relacionamento cada vez mais vertical, cada vez a gente encorajar um outro a estar mais perto de Cristo, mais perto da palavra de Cristo, cada vez ser mais forte com Cristo. Então, nós nos encontramos com o propósito ajudar um ao outro a ser mais e mais e mais, cada vez mais parecido com Jesus Cristo. Amém? Esse é o nosso desejo que queima no nosso coração. Continuando. A semana passada nós estudamos 37 escrituras sobre uns aos outros. Vocês lembram? Foi um tempão que a gente gastou, foram escrituras profundas, marcantes, escrituras poderosíssimas, maravilhosas, que nos dão uma perspectiva bem profunda, como deve ser o relacionamento nosso, um com o outro aqui na igreja. E a gente terminou com essa escritura, 1 João 4:20, que diz: se alguém afirmar, olha isso, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Essa é a perspectiva, essa é a intimidade que Deus quer encontrar dentro do corpo da igreja, que a gente vai amar nosso irmão. Depois de ler todas as escrituras que a gente leu a semana passada, a gente terminou falando isso aqui um pouco. Alguém manda em alguém aqui na igreja? Então vamos lá, alguém manda em alguém? Isso. Alguém controla alguém aqui? Não. Que maravilha. É isso que a gente quer nos nossos relacionamentos. Eu não quero mandar em ninguém, não quero controlar alguém. Eu quero ser um instrumento de Deus na sua vida. Eu quero que o Jesus que está em mim possa ajudar você a ser mais como Jesus, e que o Jesus que está em você vai ajudar eu cada vez mais ser como Cristo. Então Deus deseja que a gente seja construtores de relacionamentos, que nós vamos amar profundamente uns aos outros. Sabe, esse problema de pastoreio na igreja não é novo. Olha o que Jesus observou em Mateus 9. Olha o que aconteceu com ele interessante quando ele estava caminhando. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, curando todas as pessoas de enfermidades e doenças.
Ao ver as multidões, olha o que acontece quando ele vê as multidões. Ele tem compaixão delas. Compaixão profunda, porque ao ver as multidões, ele teve compaixão por quê? Porque elas estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Olha o coração de Cristo quando ele olha para as pessoas, como ele se sente, o que ele gostaria. Ele não gostaria que as pessoas estivessem aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então ele disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Sabe, uma coisa incrível dessa escritura maravilhosa que você vê, as pessoas estavam passando por momentos difíceis, aflitas e desamparadas. O próximo, desamparado, o que é desamparado? É abandonado. É aquele que não possui amparo. Desamparado é aquele que precisa de proteção, de ajuda. Desamparado é aquele que está desprotegido, sem auxílio financeiro, ou moral, ou espiritual. É o desvalido, é aquele que precisa de ajuda, de auxílio, de apoio e de proteção. É assim que Jesus os via, dessa maneira. Então, o que fazer? Então, Deus tem um plano maravilhoso. Quando ele viu aquela multidão desesperada, Deus falou: eu não vou conseguir tomar conta de todos fisicamente aqui, de estar com todo mundo presencialmente. Eu posso estar ajudando espiritualmente, é isso que Jesus faz com nós, amém? Mas aí ele fala: mas eu sei que a gente pode resolver isso de uma maneira, como? Encontrando mais pessoas onde Cristo vive dentro. E essas pessoas, onde Cristo está vivendo dentro delas, elas vão poder ajudar uma a outra e ajudar as pessoas a não passarem por aflição e por desamparo. Então, Jesus nos ensina que nós, eu e você, cristão, que tem o Espírito Santo de Deus, que como Colossenses fala que Jesus, o mistério foi revelado, Jesus vive em nós, nós somos escolhidos, temos o privilégio de fazer esse papel que Cristo está fazendo espiritualmente na nossa vida, mas a gente fazer isso também fisicamente, espiritualmente, presencialmente, cuidar um do outro, para que a gente não ande aflito, desamparado, sozinho, dentro de uma comunidade que deveria refletir completamente a presença de Jesus Cristo aqui. Então Jesus nos ensina a pedir mais trabalhadores. Jesus, ele está ensinando a gente a pedir pessoas, orar por pessoas que vão se preocupar com pessoas, orar por pessoas que vão amar as pessoas, orar por pessoas que vão cuidar das pessoas. Jesus está orando por nós, está orando por aqueles que virão, para que a gente possa cuidar um do outro. Quando Jesus fala sobre os trabalhadores, olha que interessante, ele não está falando: ora por mais líderes, ore por mais presbíteros, ore por mais evangelistas. Não! Ore para que mais pessoas que querem amar uns aos outros conheçam a mim. Que cada vez a igreja vai ter mais pessoas que pensam menos em si, mais em Cristo, para cuidar um ao outro. Porque Jesus está olhando e dizendo: a gente precisa cuidar, dar amparo, pastorear a vida de cada um do outro. Jesus sabia da importância desse pastoreio. Então, o que Jesus está ensinando para nós aqui? Olha aqui o que ele está ensinando para nós. Não esteja sozinho na sua caminhada cristã. Não esteja sozinho na sua caminhada cristã. Não fique sozinho, não fique isolado. Não deixe as aflições, não deixa nada tirar você de relacionamentos que vão influenciar você a ser mais como Cristo e que você vai ajudar o outro a ser mais como Cristo. Acompanhe comigo a escritura. Olha a próxima escritura. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Você vê, tem um início. Quando você se torna cristão, você está sendo ensinado. Você se tornou um cristão, ele fala: agora daqui para frente, continue ensinando. Ou seja, ele está falando para nós: continue aprendendo, continue se comprometendo. Então, o que Jesus está ensinando para nós aqui claramente? Que nós, que fomos, já nos tornamos cristãos, estamos sendo cuidados, que os próximos a gente deveria fazer a mesma coisa, cuidar um do outro.
na caminhada cristã, ajudar a pessoa a obedecer a Cristo, ajudar a pessoa a estar do lado dela, não desamparar de maneira nenhuma. Eis que Jesus está dizendo, se a gente faz bem esse trabalho, ninguém vai se sentir desamparado, abandonado, sem proteção, sem ajuda, sem auxílio, sem apoio e sem proteção. Se a gente cumpre a Escritura de continuar ensinando uns aos outros, usando a palavra de Deus, como a gente vai falar hoje. Então você percebe que ao ler sobre o ministério de Jesus, é fácil perceber que o ministério de Jesus é um ministério de relacionamento, relacional. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 11, 1 Coríntios, torne-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Quando é que você fala isso para alguém? Quando essa pessoa está andando com você. Então, é uma relação de andar juntos. Não é uma relação de Paulo jamais falaria isso para pessoas que estão distantes e não conhecem ele. Quando você chama alguém para imitar você, é porque você está andando junto, você está caminhando junto. A pessoa está vendo a sua vida, está vendo a sua influência, está vendo as coisas que você é mais parecido com Jesus. Então, o que ele está dizendo? Relacionamento. Você vai me imitar porque a gente anda junto, Paulo está dizendo. E você vai ver em mim características de Cristo que você pode também ter na sua vida. Mas ande junto para que isso aconteça. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai de Cristo Jesus, nosso Senhor. O que Paulo está ensinando aqui? Timóteo, meu verdadeiro filho. Vocês conhecem o coração de Paulo. Quando Paulo fala meu verdadeiro filho, o que ele está dizendo? Que eu cuido dele. Eu estou ensinando Timóteo, eu estou treinando. Eu continuo falando o que Mateus 28 continua fazendo. A gente anda junto. Timóteo é meu filho. Eu cuido, eu zelo, eu protejo, eu capacito ele com a palavra de Deus. Eu uso tudo que eu aprendi de Cristo para ajudar ele a ser mais como Cristo. Relacionamento que ele está dizendo. 2 Timóteo capítulo 1. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam capazes de ensiná-las a outra. Então, discipulado está relacionado com o quê? Ensinar a palavra de Deus. A gente usar a palavra de Deus para ajudar um ao outro, edificar um ao outro, construir um ao outro, como está dizendo aqui, né? Capazes de ensinar. Dá para a gente ensinar a palavra. Quando a gente está junto com irmãos, uns com os outros, nas nossas parcerias, para a gente ensinar a palavra, abrir a palavra, compartilhar a palavra, dizer o que você está aprendendo, o que o outro está aprendendo. Porque é isso que a palavra ensina, é a palavra que vai edificar a nossa vida e a gente está juntos. Isso é muito importante, muito importante. Então, qual é a definição de discipulado? Pessoalmente é essa. Pessoal, o que é o discipulado? É o processo de você se tornar parecido com Jesus Cristo. Ter Jesus por mestre, uma vida cristocêntrica, sendo responsabilidade sua buscar isso. Isso é uma responsabilidade de cada cristão. Na igreja, discipulados são 2 discípulos de Jesus que se ajudam a se parecerem mais com Jesus. É uma edificação mútua, porém considerando a maturidade de cada um. Às vezes são 2 pessoas muito maduras, às vezes uma pessoa mais madura, um outro mais jovem, às vezes são 2 mais jovens. Então, de acordo com a maturidade, você pode ajudar mais, você pode receber mais ajuda. Mas ele está falando, os 2 juntos se ajudam a se parecerem mais como Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 5, olha que incrível essa escritura, olha que profundidade e olha que maravilhoso esse pastoreio que a palavra fala. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreie o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Isso é para os presbíteros da igreja. Pastorei, porque me dói no coração quando o povo está sem pastoreio. E você pode ler isso muito no livro de Reis. Olhem por ele, jamais por obrigação, não, mas de livre vontade, como Deus quer. Continuando, a escritura, não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores, de jeito nenhum. Não vamos dominar ninguém.
Não age como dominador dos que foram confiados a vocês, mas como exemplo para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Ficou alguma dúvida dessa escritura? Ficou claro, não ficou? Para todo mundo? Maravilha. Então, nessa escritura, nós somos o rebanho. Volta o slide, por favor, Aninha. Aqui, ó. Pastoreio o rebanho de Deus. Quem é o pastor? Quem é o rebanho de Deus? Hoje, aqui. Nós. Então, o que ele está dizendo é para os presbíteros cuidarem de nós. Certo? Mas a pergunta é, nós vamos ser boas ovelhas ou vamos ser rebeldes? Porque o pastor não vai cuidar de você se você é uma ovelha rebelde e pula a cerca e vai embora. Ele vai largar as 99 e vai atrás de você. Mas essa escritura são para que a gente vai ser cuidado, mas também é para nós de ter humildade, de se deixar ser cuidado. Deixe-se. Importante isso. Vamos ser um bom rebanho. Vamos deixar alguns cuidarem de nós. Eu quero ser cuidado. Você quer ser cuidado? Todos nós precisamos e queremos. Então chegamos à conclusão que discipulado é uma coisa maravilhosa. Na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Então, se é maravilhoso, por que há resistência às vezes? Sabe por que há resistência às vezes? Porque às vezes há distorções. Então, vamos lá para o próximo slide, para você entender um pouco. Às vezes a gente, por lembranças, por experiências, a gente acaba achando que relacionamento na igreja tem a ver com autoritarismo. E a gente já é a segunda vez que nós estamos falando isso. Não tem autoritarismo nas parcerias de discipulado. Tem humildade e servidão. Humildade e servidão. Então, não existe relação de poder dentro da igreja nas parcerias. Não é um mestre e um discípulo. Não. São dois discípulos juntos. Dois discípulos juntos. Os dois são discípulos de Cristo. Nenhum é discípulo um do outro. Então, o mestre é Jesus Cristo. O mestre é Jesus Cristo. Continuando. Então, a autoridade do ensino vem de quem? Vem de quem? De Cristo. É a palavra de Deus. Dos ensinamentos da palavra de Deus. Eu posso ajudar você com experiências que eu já passei com Cristo. Eu posso. Eu posso te aconselhar, porque talvez eu já vivi situações que você está vivendo. Ou você pode me ajudar em situações que você já viveu e eu estou passando e eu não sei o que fazer. Podemos usar a nossa maturidade, a nossa vivência, as nossas experiências e o nosso sofrimento para compartilhar e ajudar as pessoas. Mas tem que lembrar, a autoridade vem de Cristo. Vem de Cristo, dos ensinamentos da palavra de Deus. A obediência é devida a Cristo. Provérbios está cheio de conselhos que diz assim: busque conselhos, busque conselhos. Você vai fazer plano, busque conselhos. Ore, busque conselhos, busque conselhos. Você não está escrito lá, siga o conselho que a pessoa está te dando, mas ele está dizendo para ter um espírito de buscar ajuda, de ouvir experiências, maturidade, aconselhamento bíblico, ouvir muito mais a palavra de Deus, e aí sim, você cheio de conselhos, você pode tomar uma decisão espiritual muito mais madura e muito mais certeira na sua vida. E mesmo se com tudo isso você tomar uma decisão que não deu certo, você fica tranquilo. Puxa, na época eu acreditei que era o melhor, mas agora eu estou vendo que não era, então eu posso voltar atrás e corrigir o passo que eu dei. Não tem nenhum problema reconhecer erro. A gente precisa ter muita maturidade de encarar nossos erros como parte do nosso amadurecimento da nossa vida. Então, a obediência é devida a Cristo. São dois olhando para Cristo e buscando ser como Ele. Estamos terminando, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Ninguém o despreze, meus irmãos, pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza, até a minha chegada. Dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. O desejo de Paulo é que todos vissem a autoridade de Timóteo, que a autoridade dele vinha por meio da palavra e não dele. Tem que ficar claro nas nossas parcerias que a autoridade dessa igreja é a palavra de Deus. Que quando a gente lê a palavra, a gente vai se curvar,
vai obedecer, porque a autoridade máxima na nossa vida é a palavra de Deus. Discipulado é a busca conjunta de a gente buscar a sabedoria de Deus e nunca a nossa. Podemos usar a nossa sabedoria, mas a gente tem que buscar a sabedoria de Deus e usar nossas experiências. 2 Coríntios, capítulo 1, a última escritura que vamos ler. Ora, Deus é quem faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou com a sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Irmãos, olha que fantástico isso, olha, é Deus quem faz que nós e vocês permanecemos firmes em Cristo Jesus. Amém? Mas nós podemos ser cooperadores um do outro, para que você tenha mais alegria, mais profundidade, mais conhecimento de Deus, mais parecido com Jesus. Então, o chamado hoje de manhã, faça parte disso. Encontre as suas parcerias, fortaleça as suas parcerias, para que a gente possa ser mais e mais parecido com Jesus. Amém? Então, nós temos duas perguntas para a gente falar na nossa roda de conversa. Primeira, como você descreveria hoje sua caminhada atual com Cristo? Você se sente amparado ou desamparado? Você está sozinho ou andando junto com alguém? Como você avalia essa área no seu caminhar? E a segunda é, quais áreas você precisa ter iniciativa com aqueles que têm andado com você? Quais são algumas coisas? Talvez tenha que ter mais tempo, talvez tenha que ter mais constância, talvez mais profundidade. Vamos comentar sobre isso e tome uma decisão sobre os seus relacionamentos aqui na igreja. Amém? Então nós vamos ter agora uma roda de conversa por exatamente 25 minutos e aí voltamos daqui 25 minutos. Então encontre seu grupo aqui. Então vamos tentar fazer grupos pequenos para que mais pessoas possam falar, tá bom? Então vamos ficar em pé, procure seu grupo e nós voltamos daqui 25 minutos para o nosso convívio. Obrigado, muito obrigado.